Bem-vindos ao mini curso. Aqui quem fala com vocês é o graduando Douglas e a gente vai falar um pouco sobre tudo da biologia molecular nesse mini curso. É para os alunos que têm dificuldade nessa área, então a gente vai começar com uma aula introdutória bem básica ali, falando alguns termos, entendendo o que é nucleotídeo. Então vamos lá, vamos começar a aula. Então, pessoal, como dito, a gente vai começar aqui pela introdução e eu vou apresentar alguns termos para vocês que a gente vai precisar para as próximas aulas. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Eu quero que vocês primeiro prestem atenção em mim, para depois vocês copiarem. Eu vou deixar um tempo aqui para vocês copiarem certinho, beleza? Então, vamos lá. Vou começar aqui falando do gene. O gene nada mais é que um conjunto de nucleotídeos que forma uma característica podendo ou não formar uma proteína. Então, pessoal, aqui geralmente eu dou o exemplo do nome ou qualquer palavra. A palavra seria o gene, então Douglas, no caso meu nome, e cada letra seria um nucleotídeo. O nucleotídeo nada mais é que a molécula que forma o DNA. A gente vai ver ali mais para frente, tá bom? Agora o genótipo, ele é o conjunto de genes e, ou seja, a constituição genética ali do indivíduo. Então, vários genes junto é o genótipo. Agora o fenótipo, ele nada mais é que o genótipo mais a influência do ambiente. Então, ele é toda a carga genética mais a influência do ambiente. Então, aquilo que você vai ver o indivíduo, o que ele vai transparecer externamente. Agora a gente vai aqui para baixo. Aqui embaixo eu vou falar um pouco sobre a estrutura do DNA e do RNA. Aqui, como está falando, essa parte em preto aqui do DNA e do RNA é o esqueleto de açúcar e fosfato. Então, tanto em um quanto em outro vai ter esse esqueleto de açúcar e fosfato. No caso, o açúcar do DNA, ele vai ser uma desoxirribose. Os dois são pentose, né, que é o açúcar de 5 carbonos. E no caso do RNA, ele vai ser uma ribose. Então aqui eu gosto de fazer pegar a primeira letra dos dois, né? A ribose começa com R, então RNA, e a desoxirribose começa com D, então do DNA. Beleza? Aqui a gente tem as bases nitrogenadas também, que ficam aqui, as coloridinhas, né? No caso do DNA, ele vai ter uma fita antiparalela, então essas bases elas vão se ligar de cima para baixo. Eu vou explicar isso melhor. E nessa parte mais isso. Agora que eu já expliquei tudo aqui, vocês podem copiar. E a gente vai partir para o próximo. Então, agora a gente vai para essa parte aqui. E a gente vai falar um pouco sobre o nucleotídeo, que é a molécula básica do DNA. Ela compõe todos os ácidos nucleicos, ou seja, DNA e RNA. Isso aqui, pessoal, é como se eu tivesse pegado essa molécula e tivesse dado um zoom. Então você vai enxergar essa molécula aqui. E aí ela é composta por três partes. A gente tem a parte do grupo fosfato, ou a parte do açúcar e a parte da base nitrogenada. Vamos começar pela base nitrogenada. A base nitrogenada, o que você precisa saber é que ela tem uma ligação que a gente chama de N-glicosídica. Essa ligação é a ligação que ocorre entre o açúcar e a base. Sobre o açúcar, o que a gente precisa saber é que toda terminação aqui ela tem um carbono. Então, por isso pentose, porque ela tem 5 carbonos. Ó, ela tem o carbono 1 linha, 2 linha, 3 linha, 4 linha e 5 linha. E aí, como eu havia falado da diferença do DNA e do RNA de desoxirribose e ribose, você vai conseguir entender isso aí olhando aqui, ó, nessa hidroxila. Então, se essa hidroxila tiver um oxigênio, ela vai ser uma ribose. E se ela não tiver esse oxigênio, ela vai ser uma desoxirribose. Então, ó, vê a palavra desoxirribose. Então, ela não tem um oxigênio. Beleza? Agora, aqui no grupo fosfato, a gente só precisa saber da ligação fosfodiéster, que é a ligação entre o fosfato e o nucleotídeo de cima. Ele vai fazer essa ligação com o carbono 3 do açúcar de cima. Beleza? Então é mais isso, pessoal. Então, se te perguntarem do que é formado o DNA, você vai falar é formado por uma molécula chamada nucleotídeo.
Do que é formado o nucleotídeo? Ah, ele tem uma base nitrogenada, um açúcar, podendo ser desoxirribose ou ribose, dependendo se ele tem o oxigênio ou não no carbono 2, no carbono 2, e também por um grupo fosfato. Beleza, pessoal? Então vamos para o próximo quadro. Pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre as bases nitrogenadas, sendo ela de dois tipos classificadas, né? As púricas e as pirimídicas. Bom, elas são classificadas de acordo com o número de anéis lá da molécula. As púricas, elas possuem dois anéis, sendo elas a guanina e a adenina. Já as pirimídicas, elas possuem um anel, sendo elas citosina, timina e uracila. Aqui eu fiz umas setas indicando as ligações que elas fazem nos nucleotídeos. Então, pessoal, como a gente viu, cada nucleotídeo tem uma base nitrogenada. Então, se no caso a gente tiver um nucleotídeo com a base nitrogenada G, qual será o nucleotídeo correspondente? Vai ser o nucleotídeo correspondente que tem a base nitrogenada C. Se tiver um nucleotídeo com a base nitrogenada A, qual vai ser o nucleotídeo correspondente? Que tiver a base nitrogenada T ou U. E aqui, no caso, por que eu coloquei T ou U? Porque no caso do DNA seria o T, que é a timina, e no RNA seria o U, que é a uracila. Bom, aqui, quando o RNA mensageiro vai ser transcrito, em vez dele pegar. Aí eu coloquei aqui embaixo, ó, RNA mensageiro ou DNA replicado. O que acontece? Na nossa célula, o DNA ele vai se abrir e quando a gente quiser fazer, por exemplo, uma divisão celular, a gente vai precisar duplicar o material genético, ou seja, a gente vai precisar meio que replicar, fazer uma réplica do que já existe. Então aquele material, aquele DNA vai se abrir, vai ter uma fita molde e vai vir uma enzima que a gente chama de DNA polimerase ou RNA polimerase no caso da transcrição, mas isso a gente vê mais para frente. O que a gente precisa saber é que vem uma enzima que ela vai pegar aquela fita molde, vai ver as bases nitrogenadas que estão nessa fita e vão colocar os nucleotídeos com as bases correspondentes. Então, ela vai pegar, vamos por exemplo, tem várias bases jogadas aqui, ó, no núcleo. C, C, G. Beleza. Aí o que ela vai fazer? Não é só as bases, tá? É a base mais o nucleotídeo. Aqui eu coloquei representado só pelas letras para ficar mais fácil. Mas o que ela vai fazer? Ela vai ver lá, a fita molde está me dando um nucleotídeo com a base nitrogenada A. Então o que eu vou fazer? Se caso for na replicação, a gente vai colocar o T. Beleza. Agora, se for na transcrição, que vai ser outro tipo de enzima, e a transcrição ela serve para gerar uma proteína, e o RNA mensageiro ele nada mais é que uma mensagem, em vez dele colocar o T, ele vai colocar o U. Beleza? Essa é a única diferença que você precisa saber. Então, pessoal, é mais isso aqui que você precisa saber de base nitrogenada. Esses termos que eu falei mais complicado, polimerase, a enzima, a transcrição, dogma central, a gente vai explicar tudo certinho. O que você precisa entender é que quando vai haver essa ligação no RNA, em vez de ele colocar a timina, ele vai colocar a uracila. E no DNA, ele vai colocar a timina. O resto é igual. Colocou guanina, ele põe uma citosina, tem uma timina, coloca adenina, e é isso. Beleza? Obrigado. Então, vamos pular para o próximo. Pessoal, agora a gente vai falar um pouco do sentido 5' para 3'. Ele é um assunto bem falado, né? A gente vê várias perguntas aí, qual que é o sentido da vida. E agora eu vou explicar para vocês. Ele parece um bicho de 7 cabeças, mas é bem fácil. Bom, a gente sabe que o DNA ele é uma dupla fita antiparalela. Aqui a gente consegue ver todas as pentosas desse lado para cima e todas desse para baixo.
eles são ligados por bases nitrogenadas. E agora, pessoal, vamos entender. Quando a DNA polimerase, que eu falei lá, que é a enzima que coloca os nucleotídeos, ela precisa de um carbono 3 para adicionar o próximo nucleotídeo. E esse nucleotídeo que vai ser adicionado, ele vai aparentar o carbono 5 aqui, ó. Então, esse carbono 3, ele sempre vai se ligar ao carbono 5. E assim por diante. E aqui é a base nitrogenada. Então, aqui vai estar o carbono 3, o grupo fosfato e o carbono 5. Carbono 5. Lá. Então, ele sempre vai adicionar do sentido 5' para o 3'. E é por isso que a gente fala que esse é o sentido da vida. Então, sempre vai ter um nucleotídeo com a terminação 3' e vai ser adicionado o nucleotídeo do 5 para o 3. Por isso 5, 3. E aqui seria o contrário. Em vez de ele adicionar aqui embaixo do 3 para o 5, ele ia adicionar aqui em cima, do 5 para o 3, do 5 para o 3. Aqui do 5 para o 3, do 5 para o 3. Não ao contrário. Ele nunca vai adicionar daqui para cima, entendeu? Então é isso. Basicamente isso. Porque é chamado 5', 3'. E essa é a aula, nossa primeira aula do mini curso. Obrigado por você acompanhar até agora e vamos para as próximas aulas, que vai ser muito divertido.